Uma tribo cananeia que habitava a cidade de Jerusalém antes dos israelitas conquistarem ela de vez para si. Quem era esse povo? Quem era essa tribo? Ela era uma tribo descendente de Canaã, que era filho de Cã e neto de Noé. Seu nome era Jebuseus, uma tribo dos cananeus, uma das várias tribos dos cananeus que habitavam a Jerusalém e que fundaram também a Jerusalém junto com seus irmãos heteus ou amorreus. Descubra nesse vídeo agora qual foi a origem e algumas curiosidades a respeito dos jebuseus. Jebuseus, do hebraico fenício Ivushi, foram, de acordo com as escrituras sagradas, uma tribo que vivia em Jerusalém, cidade que eles haviam fundado, antes da ocupação pelo rei Davi, narrada no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 ao 9. O livro dos reis afirma que Jerusalém era conhecida como a cidade de Ievush, ou Jebus, antes da ocasião. De acordo com certas cronologias bíblicas, a cidade foi reconquistada por Davi no ano de 1003 a.C., enquanto outras fontes dão a data como sendo 869 a.C. Vale aqui ressaltar que Josué conquistou anteriormente a Davi a cidade de Jerusalém, porém anos depois da conquista por Josué, ela foi tomada pelos jebuseus, mas antes de Josué a conquistar, ela já pertencia aos cananeus. Devido à grande vantagem militar que os jebuseus possuíam e a segurança garantida pelas muralhas da cidade, também conhecida como a Fortaleza de Sião, os jebuseus não foram expulsos durante a conquista de Canaã pelos israelitas, tornando-se então um território neutro na fronteira entre as tribos de Benjamim e de Judá. Nas escrituras sagradas se encontra o único texto da antiguidade ainda existente que utilizou o termo jebuseu ou ivushi para descrever os habitantes anteriores dos israelitas que habitavam em Jerusalém, de acordo com a Tábua das Nações de Gênesis, capítulo 10. Os jebuseus eles são identificados em Gênesis 10 como sendo uma tribo cananeia, listada em terceiro lugar entre os grupos, os grupos cananeus, as tribos cananeias, principalmente entre os heteus ou hititas, e também entre os amoritas ou amorreus, que eu fiz alguns vídeos a respeito dos amorreus e dos hititas. Quem quiser, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para assistirem. Alguns estudiosos bíblicos consideravam que os jebuseus eles eram na verdade uma tribo dos hititas, ou tinham algum parentesco com os hititas. Realmente eles tinham um parentesco com os hititas, porque eram tribos irmãs, vindas de Canaã. Porém, os jebuseus eram outra tribo dos cananeus e não faziam parte total dos hititas. Eles eram irmãos dos hititas, porém não eram hititas, eles eram jebuseus. As cartas de Amarna nos indicam que os jebuseus eles eram muito influenciados pelo povo urita, pelos uritas. As cartas de Amarna vão nos falar a respeito de um rei contemporâneo de Jerusalém chamado Abdi-Reba, um nome teofórico que invoca uma deusa urita chamada Ribat. Isso nos indica que algumas divindades dos jebuseus eram de origem urita. A árvore genealógica bíblica, que a Bíblia nos diz que os jebuseus eles eram literalmente descendentes do próprio Canaã. E por serem descendentes de Canaã, eram do grupo dos camitas, dos descendentes de Cã. Originalmente, provavelmente, eles eram bem semelhantes aos antigos egípcios ou aos cuxitas, aos etíopes antigos.
Uma curiosidade interessante de se colocar aqui é que os jebuseus, eles eram chamados pelos assírios de Abashu. Abashu. Esse termo Abashu, ele designa pessoas que são pessoas extremamente místicas, pessoas ocultistas. Esse termo Abashu significa em assírio magos, enfeitiçadores ou encantadores. Isso nos remete diretamente ao povo cananeu, a todas as tribos cananeias. Até porque os cananeus, em sua maioria, eram todos, mas todos, grandes feiticeiros de Baal, de Aserá e de outras divindades cananeias antigas. Os jebuseus, para os assírios, então, eram chamados basicamente de magos ou de feiticeiros. Algumas das cartas de Amarna foram escritas pelo chefe de Jerusalém, Abdi-Ribá, e chamam Jerusalém de Uru-Shalim, Uru-Shalim, que seria o nome dado a Jerusalém pelos acadianos. Uru significaria basicamente, teria o significado basicamente na sua etimologia de fundação, o mesmo do fenício, né, do hebraico, né, e no caso também do semítico antigo, do termo iri, que significa fundar, lançar uma pedra angular. Já a parte Shalim, Shalim faz referência a uma divindade cananeia do sol poente e do mundo inferior, em outras palavras, uma divindade do submundo, bem como da saúde e da perfeição. Shalem ou Shalim em acadiano seria basicamente uma divindade do submundo, o que faz referência de que os fundadores de Jerusalém eram um povo realmente idólatra, aos quais adoravam o deus do sol poente, do submundo, da saúde e da perfeição, que era no caso o deus Shalem ou Shalim em acadiano antigo. Isso entra em contraste também com os assírios, que os chamavam de os magos, ou os bruxos, ou os feiticeiros. Eu espero que tenham gostado da origem dos jebuseus e das curiosidades a respeito de tal povo. Até ao próximo vídeo e fiquem todos com Elohim.